Glória a Deus, boa noite, queridos, graça e paz, aleluia. Eu não sei você, mas você faz muita falta aqui, tá? Mas eu estou feliz de estar aqui nessa noite e poder compartilhar essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E minha oração nessa noite é que o Senhor me habilite a compartilhar com você, na mesma proporção daquilo que eu recebi. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. Já há algumas semanas o Senhor tem me trazido algumas coisas ao coração acerca desse Salmo e eu quero compartilhar com você. Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e Tu já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe, e graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Você gostaria que Deus falasse com você? Eu também. Então eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, você que está aqui conosco, eu quero convidar você, feche os seus olhos. Você vai pedir para o Espírito Santo trazer a palavra que você precisa, uma revelação do céu ao seu coração. Papai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Não existe nada mais precioso, não existe nenhuma outra causa que nos mova a não ser o desejo de estar aos Teus pés, aprendendo do Senhor. E nessa noite, Pai, eu declaro a minha dependência, eu declaro, Senhor, a minha total dependência do Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir, fala comigo, fala com cada pessoa que vai assistir esse culto hoje e ainda talvez durante alguns anos, durante essa semana, que a Tua palavra seja revelada no nosso espírito, no nosso coração. Eu quero te pedir e eu já quero te agradecer, porque a minha confiança está em Ti. Que essa palavra seja rema e ela possa ir onde as minhas palavras naturais não podem chegar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu acho que eu nunca preguei, pelo menos eu não me lembro de ter pregado sobre o Salmo 139 na minha vida. E por esses dias o Senhor tem trazido isso muito forte ao meu coração, principalmente porque nós, seres humanos, gostamos muito de mudança, não gostamos? Vira e mexe, você fala, eu queria que alguma coisa mudasse na minha vida. E esse salmo, ele é muito interessante porque ele vem trazer para nós um outro mundo, um outro universo. O salmista, ele vem falar sobre um universo interior. O universo, ele vem falar sobre a onisciência de Deus de uma maneira tão escancarada, né? Que ele fala assim, olha, antes que eu possa imaginar uma palavra, o Senhor já conhece essa palavra. Se eu não consigo me esconder, o Teu olhar está sobre mim. E o Senhor faz coisas escondidas, coisas no invisível de tal maneira que eu quero falar nessa noite sobre a oficina invisível de Deus, porque eu acredito que é isso que esse salmo vem trazer. Sabe por quê? Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você toda a sua casa, tudo que te cerca no seu exterior, é resultado de quem você é no seu interior. Se a sua casa é uma bagunça, se o seu guarda-roupa é uma bagunça, provavelmente você está uma bagunça.
dentro de você. Você é exteriormente, a sua casa é, o seu ambiente é aquilo que você é interiormente. E nós temos essa dificuldade em perceber isso, mas Deus não. O Senhor, para Deus, tanto faz Ele olhar para nós do lado de fora como do lado de dentro. Deus sabe tudo a nosso respeito. E sabe, isso pode ser assustador para algumas pessoas, mas eu confesso para você que para mim é libertador. Eu acho maravilhoso saber que o Senhor, Ele sabe tudo sobre mim. E que eu nunca vou conseguir enganar o Senhor. Eu nunca vou conseguir fazer uma performance a olhos humanos para impressionar as pessoas, mas o Senhor, Ele vai saber exatamente aquilo que está se passando dentro de mim. É isso que esse salmo ele vem dizer para nós. E mais do que isso também, esse salmo ele vem dizer para nós em alguns versículos aí, né? Lá no versículo 13, o salmista vem dizer a maneira que o Senhor o formou. Ele fala, pois tu formaste o meu interior, me teceste, né? No seio da minha mãe. Ele fala assim, graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e eu fui entretecido como nas profundezas da terra. Sabe, o salmista vem dizer como se Deus, Ele estivesse tecendo algo em um lugar onde ninguém pode ver. E Ele usa a expressão profundezas da terra, porque para os hebreus, né, de uma forma geral, o ventre materno e as profundezas da terra são coisas parecidas, são lugares invisíveis, são lugares profundos e são lugares úmidos. E o salmista ele vem dizer assim, que ele fica maravilhosamente assombrado. E sabe, queridos, essa expressão é a mesma expressão de quando nós vemos as pessoas impressionadas no Novo Testamento com os sinais e as maravilhas do Senhor Jesus. Então o salmista vem falar de um Deus que Ele tece, Ele trabalha, Ele nos constrói num lugar onde nenhum olho humano pode ver. E sabe de uma coisa? Eu acho tão impressionante isso, que o Senhor faça dessa forma, porque a nossa natureza humana, a natureza do ser humano é querer intervir em tudo que Deus faz. Você já imaginou se os pais pudessem interferir na geração dos filhos? Os pais já interferem na vida dos filhos, né? Você já viu que tem pai que não deixa nem o filho casar direito? Tem pai que quer escolher o vestido da noiva, quer escolher a roupa do noivo, o lugar da festa. Tem pai que quer escolher com quem a pessoa vai casar, aonde vai trabalhar. Então, a nossa tendência natural é tentar interferir em algumas coisas na vida dos filhos. Você imagina se o homem, a mulher, pudesse interferir na geração da criança? Ele ia falar, não, Deus, muda esse nariz. Oh, Deus, ó, esse olhinho aí, né, dá um jeitinho. Deus, muda esse cabelinho aí, né? E, Senhor, esse pé, né? A gente ia querer interferir. E então Deus, que tem a sua oficina invisível, Ele escolheu trabalhar absolutamente no secreto para gerar a vida. Mas sabe de uma coisa que me chama muita atenção nesse texto e na vida? É que a mesma técnica que Deus usa para tecer uma criança no ventre materno, longe dos olhos humanos, no invisível, no secreto, vai ser a técnica que Deus vai usar para continuar nos construindo e nos desenhando no decorrer da nossa vida. Só que se antes, no ventre materno, o Senhor Ele nos construía fisicamente, Ele definia os nossos ossos, toda a nossa parte física. Agora, depois que nós nascemos, o Senhor continua um processo que vai acontecer no nosso secreto, que vai acontecer no nosso invisível. E é tão invisível, é tão secreto, que às vezes nem nós mesmos sabemos que nós precisamos de um trabalhar de Deus nessa área. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele trabalha de maneira invisível nas nossas vidas. O Senhor, Ele trabalha dentro de nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe daquilo que eu te falei agora há pouco. Tudo o que está acontecendo na sua vida hoje, no seu exterior, é resultado de quem você é dentro de você. E Deus, embora Ele tenha nos chamado do jeito que nós somos, embora Deus ame você do jeito que você está, Ele não sonha que você continue sendo desse jeito. E nós vemos isso muito claramente na vida dos discípulos, todos os discípulos. Jesus, ele chamou Simão, mas ele via Pedro. Jesus chamou João, o discípulo do amor, mas ele via os filhos Boanerges, os filhos do trovão.
Jesus chamou um discípulo fiel que estava disposto a morrer por ele. Mas na verdade, as pessoas olhavam e viam Tomé. Quando Deus ele nos chama, Ele não nos vê como as pessoas nos veem. As pessoas viam aquele Simão instável, aquela pessoa chucra, talvez, vamos dizer dessa forma. As pessoas viam aqueles homens iletrados, é assim que a Bíblia fala. E Jesus via homens fiéis. As pessoas viam um monte de peças, barros ali, sem forma nenhuma. E Jesus olhava e via vasos de honra. Mas como que ele podia ver isso? Porque ele vê o que ninguém vê. Porque o Senhor trabalha de uma maneira invisível e o Senhor trabalha no nosso secreto. E o grande convite do Evangelho, queridos, é justamente para nós entregarmos a nossa vida para o Senhor. E entregar a nossa vida para o Senhor significa abrir mão de coisas. Agora, o que existe dentro de nós é tão profundo que muitas vezes nós nem sabemos, nem nós conhecemos. Isso fica muito claro para mim quando eu olho para a vida de Pedro. Sabe por quê? Porque é maravilhoso a gente ler lá no livro de Atos, Pedro pregando para 3.000 pessoas. É maravilhoso nós vermos que a sombra dele curava, mas Pedro não era assim. Pedro não chegou assim. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, do 13 ao 23. Eu acredito que esse é um momento de divisor de águas na vida de Pedro. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim: desde esse tempo, espera aí que eu já estou lendo lá na frente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo que o Filho do Homem é? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse momento, ele é um divisor de águas, com certeza na vida de Pedro. Mas entenda, tem duas pessoas em uma aqui. Simão está aqui e Pedro está aqui. Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, aquele que eu chamei, aquele que está cheio das suas instabilidades, cheio dos seus orgulhos. Mas Simão não sabia o que Jesus sabia sobre ele. Simão, ele já se achava pronto. E eu posso te contar uma coisa, existe uma loucura no Evangelho. Quando você acha que você está pronto, você descobre que você não está. No Evangelho, quando você pensa que não está pronto, aí então é que você está. Eu vou repetir isso. No Evangelho, as pessoas que acham que já estão prontas, elas não estão. E as pessoas que acham que não estão, normalmente já estão. Simão, aliás, ele já se achava pronto. Ele acabara de receber uma revelação de Deus. Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. E ele diz: eu quero te dizer que você é Pedro, você é pedra, e sobre essa rocha, sobre essa revelação, sobre essa palavra revelada, eu edificarei a minha igreja. Agora, entenda, igreja significa eclésia, e eclésia é sair para fora. E pode parecer meio estranho, né? Essa expressão sair para fora, porque se você vai sair, é lógico que você vai sair para fora. Agora eu quero dizer algo para você. Aqui, Simão ainda não era Pedro. Para Jesus transformar Simão em Pedro, ele precisava antes fazer um outro convite para Pedro. Simão, antes de você ser eclésia, antes de você ser igreja, antes de você sair para fora, eu quero fazer um outro convite. Nós vamos precisar entrar para dentro. Se você acha que sair para fora é importante, eu quero te mostrar que vai ser necessário entrar para dentro. Eu quero te mostrar algumas coisas, Simão, acerca de você que você não sabe. Apesar de Pedro ter recebido essa revelação de Deus aqui, a revelação que iria permear toda a igreja a partir daqui, essa transformação, essa mudança de nome de Pedro, não gerou uma mudança, uma transformação de quem Simão era, da noite para o dia.
E Jesus precisava mostrar isso para ele. E Jesus, sabe como que Jesus mostra quem nós somos? Aquilo que ele vê? Através das circunstâncias que nos deixam desconfortáveis. Sabia disso? Quem gosta de situação desconfortável? Ninguém, né? Você imagina a cara de Pedro quando sai todo prosa do barco para andar sobre o mar e encontrar com Jesus. Tem noção? Ele sai faceiro, cheio de fé. E de repente ele começa a afundar na frente de Jesus. Ao primeiro momento Pedro fala: Senhor, ajuda-me. Mas existe um segundo momento que Jesus ajuda ele. E eu acredito que Pedro volta para o barco com uma carinha de cachorro que caiu da mudança. Tipo assim, puxa, não acredito. Que vergonha que eu passei. Não era para eu ter feito isso. Mas na verdade Jesus estava mostrando para Pedro a sua própria instabilidade. Deixa eu dizer algo para você. As situações desconfortáveis e incômodas que você vive nada mais são do que um convite do céu para você prestar atenção naquilo que Deus vê e você não está prestando atenção. Pedro se achava já a rocha e Jesus falou: Simão, você ainda não é rocha. Eu preciso que você veja a sua instabilidade. Pedro se achava uma pessoa constante. E aí ele tem que dar de cara com Jesus colando a orelha de Malco, que ele cortou por causa da sua impulsividade. Você já imaginou? Ele já tinha andado 3 anos e pouco com Jesus, já estava no momento da crucificação, já era para ele ter aprendido várias coisas. E de repente, no momento da crucificação, aquele que ensinou para Pedro sobre o amor tem que colar a orelha de Malco. Por quê? Por causa da impulsividade de Pedro. Outra vez Pedro deve ter ficado sem graça com Jesus colando as coisas que ele estava quebrando, que não era para ele quebrar. Quantas vezes nós cortamos orelhas que não era para cortar? Quantas vezes nós quebramos coisas que não era para quebrar? E depois, quando nós olhamos, a gente precisa que Jesus venha consertar. Mas Jesus, ele permite que Pedro veja então a sua instabilidade, que Pedro veja a sua impulsividade. Jesus permite que Pedro veja o seu orgulho. Quando Jesus diz para ele: Simão, você vai me negar 3 vezes. Se você ler esse texto, você vai ver que Jesus fala: Simão, Simão. Mas Jesus já não tinha mudado o nome de Pedro? Ele tinha mudado o nome, mas Pedro ainda não tinha se transformado em Pedro. Ele ainda continuava Simão. Ele ainda não tinha mudado a sua essência. Tem gente que muda de nome, mas não muda de vida. Tem gente que muda de casa, mas não muda. Tem gente que muda de estado civil, mas não muda. Tem gente que muda de sexo, mas não muda. Tem gente que muda de escola, mas não muda. Tem gente que muda de igreja, mas não muda. Não é só mudar o nome. Não é só mudar isso ou mudar aquilo. Tem que mudar tudo. É de dentro para fora. Isso só acontece na oficina invisível de Deus. Agora olha que coisa interessante. Nós só entramos na oficina invisível de Deus quando nós somos provocados por Ele. Quando nós somos provocados, e sabe como que Deus nos provoca? Quando nós afundamos no mar, sabendo que era tempo da gente estar caminhando sobre as águas. Sabe como que Deus ele nos provoca para a gente entrar na oficina invisível de Deus? Quando nós negamos a Jesus, enquanto já era tempo da gente estar falando dele para outras pessoas. Sabe como o Senhor nos provoca para nós entrarmos na oficina invisível de Deus? Quando nós quebramos coisas, enquanto já era tempo de nós estarmos consertando outras. Tudo aquilo que gera esse incômodo em você, em mim, na verdade é uma grande provocação do céu para nos chamar para entrar para dentro antes de sairmos para fora. Eu acho isso muito evidente e muito maravilhoso no livro de Apocalipse, capítulo 3. Você pode abrir comigo, Apocalipse, capítulo 3. O capítulo 3 são várias cartas, sequência do capítulo 2, que são várias cartas, para igrejas. Igrejas que viveram de uma maneira temporal e também igrejas proféticas. E a última carta, que fica lá a partir do versículo 14, é uma carta para a igreja de Laodiceia. E
essa carta diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, do princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu estou rico e abastado, e eu não preciso de coisa alguma, e nem sabes que você é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa interessante. Quando a gente ouve esse texto, eis que estou à porta e bato, Jesus está falando para quem? Para a igreja. Ele está pedindo para a igreja, para entrar para dentro. E sabe por que ele está pedindo para a igreja de Laodiceia abrir a porta para ele entrar para dentro? Porque a igreja de Laodiceia estava muito convicta de quem ela era do lado de fora. Ela estava convicta daquilo que ela produzia. Ela estava convicta de que ela era rica, que ela era abastada, que ela podia ver, que ela podia falar. E o Senhor falou assim: não é isso que eu vejo. Quando eu olho você do lado de dentro, o que eu vejo é uma cegueira. Quando eu olho você do lado de dentro, o que eu vejo não é essa roupa tão limpa. Eu vejo a sua nudez. Quando eu olho para você do lado de dentro, eu descubro que você saiu para fora, mas está na hora da gente entrar para dentro. Porque se eu não entrar para dentro, você não vai conseguir sair para fora. Você não vai conseguir ser eclésia. Você não vai conseguir viver o seu propósito. Você não vai conseguir viver aquilo que eu tenho para você. Eu te chamei para ser pai de multidões, mas enquanto eu não entrar para dentro, enquanto eu não tecer dentro de você aquilo que você precisa que eu teça, enquanto eu não arranque dentro de você o que eu preciso arrancar, enquanto eu não construir dentro de você o que eu preciso construir, ao invés de ser pai de multidões, você vai continuar sendo criança. Eu preciso, Pedro, eu preciso te mostrar as tuas instabilidades, eu preciso te mostrar as tuas inconstâncias, eu preciso te mostrar o teu orgulho, mas não é porque eu quero lançar no seu rosto para você desanimar, é porque eu preciso te provocar, para que quando eu bater a porta, você vai abrir, porque eu preciso entrar com você para o lado de dentro. Nós vivemos dias em que as pessoas estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Elas estão preocupadas com a performance. Deixa eu dizer algo para você. O Salmo 139 mostra essa onisciência escandalosa de Deus, que Ele olha para mim e para você do lado de dentro. Ele sabe os nossos pensamentos, as nossas intenções, antes que a palavra chegue na nossa boca. E Ele vem dizer mais: eu teci você quando nenhum olho te via. Eu construí você longe de todos os olhos humanos. E eu quero dizer algo para você. Eu continuo tecendo você aonde você não consegue enxergar. Eu sou poderoso para mexer dentro de você, aonde nenhum psicólogo pode chegar, aonde nenhum terapeuta pode chegar. Ele é o único cirurgião de almas que eu conheço. O Evangelho é um convite para entrar para dentro. Nós buscamos revelações de quem Deus é. Nós queremos crescer. Você só vai crescer e ter revelação de quem Deus é, para você poder viver o seu propósito, quando você atender o convite dEle, de entrar para dentro. E sabe, é muito interessante que o Senhor, Ele mostre para Pedro e para nós, Pedros, as nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque nós não aceitamos mudança de coisas que nós não reconhecemos. Nós não aceitamos mudanças de coisas que nós não reconhecemos. Eu brinco que às vezes você fala para uma pessoa: você é teimoso. E ele fala: não sou teimoso. Nunca vai admitir um teimoso, nunca vai admitir que é teimoso, né? Mas existem algumas coisas que, se o Senhor não nos deixar desconfortável, nós não vamos admitir que precisam de mudanças. Se aquelas coisas não tivessem acontecido com Pedro, ele ia achar que por causa de uma revelação que ele teve, ele estava pronto.
E ao invés dele sair daquele processo pronto para liderar o movimento que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele, ele ia sair de lá um líder inconstante, instável, orgulhoso, cheio de razão e que não se dobra. Conhece alguém assim? Sabe por que Simão se transformou em Pedro? Que os filhos do trovão se transformaram em discípulos amorosos e amigos chegados de Jesus? Porque eles se submeteram ao processo. Porque eles disseram sim ao processo, apesar de doloroso. Você tem uma versão, eu não vou lembrar qual evangelho agora, mas em um dos evangelhos, o escritor diz que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, os seus olhos cruzam com os olhos de Jesus. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Ele tem um encontro com ele, de quem ele era. E sabe de uma coisa? Preciso dizer algo para você. O Senhor, Ele vai nos mostrando gradativamente quem nós somos, apesar dele já saber desde o princípio. Porque se Ele nos mostrasse claramente tudo o que nós somos, nós mesmos desistiríamos de nós. Mas quando Jesus chamou Pedro, Ele já sabia que ele era Simão. Quando Ele chamou João, o discípulo amado, Ele já sabia que ele era um filho do trovão. Quando Jesus chamou você, Ele já conhecia todas as tuas instabilidades, todas as tuas fraquezas, todas as tuas debilidades. E mesmo assim, como um bom artesão, como um bom oleiro, onde você só vê barro, Jesus está vendo uma obra de arte. E então, o Senhor, Ele vai olhar para mim e vai olhar para você, e vai te chamar, vai te provocar, vai me provocar. O jardineiro das nossas almas vai nos provocar para a gente estender as nossas raízes para o ribeiro. Para a gente ver que nós não podemos fazer esse processo sozinho. Ele vai olhar para nós e vai falar, você não está vendo direito, eu preciso te ajudar. Mas sabe, se nós não entendermos que isso é um processo da parte de Deus, nós vamos colocar a culpa nas pessoas, nas circunstâncias. Você já viu pessoas? Eu quero dar uma dica para você. Você quer saber uma área da sua vida que o Senhor está te chamando para entrar na oficina invisível de Deus? Quer saber? Tem alguém aqui que quer saber? É que aqui tem uns 10 pessoas. Tem gente. Quer saber? Situação recorrente. O que é isso, pastora? Sabe quando sempre acontece a mesma coisa na sua vida? Você pode mudar para a China. Vou pensar assim, vamos imaginar que você é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento. Sempre tem alguém que fala mal de você. Aonde você vai? Você pode mudar de cidade, ninguém te conhece, vai ter alguém que vai falar mal de você. Você mudar para a China, você não sabe nem falar chinês, é capaz de você encontrar alguém lá que vai falar mal de você. Quando você vive situações recorrentes na sua vida, significa que você tem áreas, aquela área da sua vida, é um chamado de Deus para entrar para dentro, para ser moldada. O jardineiro quer arrancar coisas, o oleiro quer moldar coisas, o carpinteiro quer reconstruir coisas. Se você olhar para a sua vida, você vai descobrir, talvez vai ser na área financeira, você vive enrolado financeiramente. Talvez você já casou 3, 4 vezes, alguns até mais. Você já mudou não sei de quantas igrejas. E sempre o problema é o mesmo, então para. Deixa eu dizer algo para você. Se você quer mudança na sua vida, a mudança começa dentro de você. Não adianta você mudar de lugares se você não mudar. E existem mudanças que você não vai conseguir fazer sozinho. Existem incômodos que Deus vai gerar. Sabe para quê? Porque é uma provocação do céu. É uma provocação do Criador, daquele que desce aonde ninguém vê. Não adianta mudar de casamento, não adianta mudar de emprego. Eu tenho uma expressão, as pessoas dizem assim, os incomodados que se mudem, né? Eu concordo. Mas é assim, não é os incomodados que se mudem de lugar,
Para mim, tá? Eu particularmente. Quando eu estou incomodada com alguma coisa, eu sei que eu tenho que me mudar. Eu não vou mudar de lugar. Eu não vou sair de onde Deus me plantou. Mas se aquilo está me incomodando, significa que eu preciso gerar alguma mudança dentro de mim. Essa semana eu conversava com uma pessoa, talvez até ela está nos assistindo. E aí eu falava para ela assim, você já percebeu que se alguém pisar no nosso pé, no nosso dedo, e estiver tudo em ordem, você vai falar, por mais doloroso que seja, você vai, ai, doeu, e a pessoa vai falar, ai, desculpa, você fala, não, está tudo bem. Mas se você tiver com a unha encravada, amigo, eu nunca tive unha encravada, mas já vi gente sofrer de unha encravada. Quando alguém pisa na unha encravada, você não vai nem raciocinar, porque aquilo vai ser terrível. Existem pessoas que elas sofrem por causa de coisa que a gente fica desacreditado. Mas sabe por quê? Porque ela não entende que os céus estão provocando ela para gerar uma mudança. Deus quer que você mude. Ele chamou você Simão, mas Ele quer te transformar em Pedro. Ele chamou você inconstante, mas Ele quer te transformar numa rocha. Ele te chamou instável, mas Ele quer transformar você num líder coerente. Ele chamou você orgulhoso, mas Ele quer te transformar num ser dependente dEle. Isso é processo, é gradual. Não é da noite para o dia, é um processo para o qual nós precisamos nos submeter. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando. Acredite, algumas dores que você tem são apenas sintomáticas. Sabe? Quando uma pessoa começa com dor de cabeça, ela fica tomando remédio para dor de cabeça, quando na verdade o problema dela é estômago. Pois é, o oleiro das nossas almas, ele sabe qual é a causa. E Ele está o tempo todo te provocando para falar, deixa eu tratar dentro de você. Vamos entrar para dentro. Eu estou à porta, igreja. Eu estou à porta e bato. Agora, olha que coisa interessante. Jesus, mesmo falando com a igreja, Ele diz, se alguém abrir a porta. Olha que coisa. Deus, Ele tem poder para fazer o que quiser conosco. Ele tem poder para nos transformar. Mas Ele diz assim, eu só vou entrar se você disser sim. E é por isso que o Senhor precisa mostrar para nós onde nós estamos errando. É por isso que essas situações, corriqueiras ou não, que nos mostram quem nós somos e que são desconfortáveis, elas são necessárias, sabe por quê? Porque senão a gente não vai reconhecer que precisa de mudança. Sabe, é como se você olhasse para a perna de uma pessoa e falasse, nossa, você está com essa ferida aí, eu tenho um remédio muito bom. E a pessoa fala, não, eu não estou com ferida. Mas como não? Eu estou vendo. Não, não estou. Se uma pessoa diz que não tem uma dor, não tem quem consiga curar. Se alguém diz que não precisa de ajuda, não tem como ser curada. Deixa eu dizer uma coisa, Deus respeita as suas escolhas, mesmo que elas sejam escolhas de morte. Ele vai continuar te provocando. Você vai viver as consequências disso, porque as consequências vêm. Uma prova disso é Judas. Judas não aceitou o processo, porque Judas tinha em mente um outro tipo de reino, não um reino invisível. Judas tinha em mente outro tipo de governo. E quando ele viu que Jesus não seria o tipo de rei que ele queria que fosse, ele saiu fora. Ele parou o processo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não pare o processo de Deus na sua vida por causa das suas preferências pessoais. Não pare o processo de Deus na sua vida por causa das suas preferências pessoais. Se tem coisas acontecendo na sua vida, Deus está dizendo para você que Ele quer tratar, é porque você não está pronto. Deus não promove ninguém por tempo de casa. Deus não promove ninguém por choro. Deus não promove ninguém por lamento. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos poupa de dores maiores. Só que, você já imaginou? Deus tem um propósito para a sua vida, para você ser pai de multidões. E porque você se recusa a ser tratado, você é sempre uma criança. Sabe a turma do Chaves, que a gente gosta? O que a turma do Chaves é? Um monte de adulto vestido de criança. O que o Kiko faz, gente? Se a brincadeira não é do jeito dele, ele pega a bola e vai embora. Não é assim?
Tem gente que é assim. Tem gente que abandona o barco porque a brincadeira não é do seu jeito, não é do seu gosto. Sabe o que o Kiko faz? Quando o problema vem, ele chama: mamãe! Mamãe! Ele precisa de alguém para resolver os seus problemas. Ele grita, ele expande, ele chora, ele dá escândalo, ele se separa. Quando você não permite que Deus trabalhe dentro de você para preparar quem você tem que ser, nós vemos muitos adultos vestidos de criança. Ou muitas crianças vestidas de adulto. E esse texto de Apocalipse vem dizer isso para nós. Jesus vem dizer: vocês acham que vocês estão prontos? Você se acha a última bolachinha do pacote? A última igreja? Você acha que você vê claramente porque você tem a revelação? Pois eu quero dizer para você que você não está vendo é nada. Você acha que a sua roupa está perfeita, você está limpo, não tem mancha. Olha, o profeta Zacarias, ele tem uma visão terrível a respeito de um sumo sacerdote chamado Josué. Você sabe que os judeus, o dia, né, da oferta do sumo sacerdote era o dia mais importante do ano. Isso era tão importante que uma semana antes dessa oferta, eles pegavam o sumo sacerdote e colocavam ele numa outra casa, para que alguém levasse lá a comida, para não correr o risco dele comer comida impura. E essas pessoas deixavam ele lá para ele não pecar. Da noite para o dia, do dia da oferta do sacrifício, esse sumo sacerdote, ele passava a noite em claro, orando e lendo a palavra de Deus para se purificar. No dia do sacrifício, ele recebia uma roupa totalmente branca e nova. E ele fazia um sacrifício pelos seus pecados. Ele trocava de roupa branca, sem mancha, nova. E ele fazia um outro sacrifício pelo pecado do povo. E assim sucessivamente, até ele poder entrar. Mas o profeta Zacarias, ele tem uma visão. Deus mostra para ele o sumo sacerdote Josué com roupas sujas, com roupas imundas, e o profeta Zacarias fica desesperado. Ele fala: como pode acontecer isso? Israel não deixa isso acontecer. Mas Israel não deixava isso acontecer do ponto de vista exterior, porque Deus estava olhando o interior do coração daquele povo. Deixa eu dizer algo para você: por mais que você se apresente diante de Deus da forma que for, Deus olha para dentro de mim e para dentro de você, nos convidando para um tempo de mudança, nos convidando para um processo de transformação. Deus não sonha com uma igreja de crianças vestidas de adulto, ou de adultos vestidos de criança. Deus sonha com gente, filhos de Deus, que serão pais de multidões, que serão filhos que vão trazer a revelação do céu para a terra, gente que permite ser transformada, gente que sai para fora porque entendeu o que é igreja, porque antes de sair, entrou para dentro e permitiu Jesus abrir a porta, entrar e fazer todas as mudanças que são necessárias. Não é porque, mas no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. De muitos o meu não, o seu não. Olha para dentro de você. Olha para o que as suas atitudes estão falando por você. Nós precisamos despertar, nós precisamos olhar para essa maneira escancarada que o salmista olha e dizer para o Senhor, fazer a oração-chave do Salmo 139. Sonda-me, Senhor. Olha, o salmista não fala: Deus, olha para aquele lá, olha, sonda-me, olha para dentro de mim. Senhor, vê onde eu estou errando, vê se há em mim. Olha para dentro. O Senhor que me teceu a olhos invisíveis, como nas profundezas da terra. Olha para dentro de mim. Se você conhece Jesus de verdade, você vai fazer o que Pedro fez. Por mais vergonhoso que seja afundar algumas vezes, por mais vergonhoso que seja negar Jesus algumas vezes, por mais vergonhoso que seja cortar orelhas que não era para cortar algumas vezes, mas se você se submeter ao processo, vai ter um momento que você vai ouvir o Senhor Jesus dizer: então vai, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, Ele trabalha no secreto. Judas não aguentou esse processo.
Saul não aguentou esse processo. Foram pessoas que estavam preocupadas com o que os outros iam pensar. Foram pessoas que não olharam para dentro de si e descobriram as suas causas reais de dores. Deixa eu dizer algo para você. O chamado de Deus para mim e para você envolve nos despirmos, abrirmos a porta e falar: pode entrar, Jesus. O Senhor vai encontrar umas coisas quebradas aí, mas eu quero contar uma coisa para você. Jesus não comprou nada enganado. Ele sabe sobre você aquilo que nem você sabe. Ele só está esperando o momento certo para que você saiba o que Ele sabe, para que você possa abrir a porta. E já que o Senhor tem essa paciência, eu quero dizer uma coisa para você. Não desista do processo. Não desista de ser tratado pelo Senhor. Não se permita ser alguém que impressione pessoas. Não permita que o orgulho te impeça. Tem um provérbio. Provérbio 16, verso 18. Provérbio 16, verso 18. Olha o que diz esse texto, gente. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Ele está dizendo assim, que a soberba, toda vez onde houver soberba, a ruína vai vir na sequência. Ou seja, a soberba vem na frente, a ruína vem atrás. É isso que esse texto está dizendo. E ele diz, e a altivez do espírito vai na frente da queda. Você já viu pessoas... Isso é muito triste. Às vezes a gente vê pessoas que pregam de uma maneira maravilhosa. Tem uma igreja maravilhosa, falam do Senhor de uma maneira maravilhosa e de repente a casa cai. Acontece algo assombroso. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor tentou alertar várias vezes que a casa precisava de conserto. O Senhor chamou várias vezes para dizer que mais importante do que sair para fora é entrar para dentro. Que você só se torna pedra, você só se torna Pedro, você só tem esse processo de transformação quando você entra para a oficina invisível de Deus. E algumas pessoas, elas não admitem isso. Esse ano passado, foi um ano muito delicado para muitas pessoas. E eu achei bonito de ver, apesar de ser doloroso, homens como Cláudio Duarte, assumindo que teve um quadro de depressão, que acho que foi nos anos anteriores. Ele assumiu para a sua igreja e falou, gente, eu estou com processo de depressão, preciso de internação, preciso me cuidar. Sabe o que é isso? É a gente assumindo as suas dores, falando, peraí, eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim. Essa semana eu estava assistindo uma mentoria da Camila Farani, né, que faz parte lá dos Tubarões, e ela falou, eu tive síndrome do pânico ano passado. Eu já vi outros pastores, eu ouvi o Dave Leonardo na Conferência Destino de 2019, que nós fomos, ele falou assim, teve uma hora que eu tive que parar minha vida, que estava tudo errado. Gente, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa entrar para dentro. Nós precisamos parar de achar o que as pessoas vão pensar. Não pare o processo do que Deus está fazendo. Deus está sinalizando que tem coisa errada. Não deixa o orgulho te cegar. Tem gente que vai amargando, vai se tornando dura, vai vomitando onde passa e achando que está com os olhos limpos e não está enxergando. O Senhor está gerando incômodos para te provocar, para falar, eu tenho uma oficina invisível. E eu estou te chamando para ela. E porque Deus trabalha no secreto, eu quero deixar com você 4 segredos para você não interromper o processo de Deus na oficina invisível de Deus. O primeiro deles é que se Deus trabalha no secreto, aprenda a trabalhar no secreto. Jesus nos chama a orar no secreto, jejuar no secreto. Jesus fazia milagres no secreto. Então para de abrir a sua vida como se fosse a capa da revista não sei de onde. O que Deus está trabalhando na sua vida em secreto. Descubra o poder do secreto. Se Ele está te chamando para orar no secreto, vá para o secreto.
A segunda coisa, isso é muito forte. Nossas feridas abertas só fazem sentido para o cirurgião das nossas almas. Feridas abertas no lugar errado só serve para juntar mosca. E aonde junta mosca, vai infeccionar. Feridas abertas fora do centro cirúrgico estão propensas a infeccionar. Quando você descobre que tem algo errado dentro de você, não abra suas feridas aonde não é para abrir. Você só vai atrair mosca. Sabe quando você passa por uma situação difícil e você começa a falar disso? Você vai atrair gente assim. E essas pessoas vão falar tanto na sua orelha que você vai ficar infeccionado. Deus está abrindo a ferida para curar, não para infeccionar. Não abra as suas feridas em outro lugar que não seja diante do cirurgião das nossas almas. Terceira coisa. Muitas vezes você não vai entender o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque não sou eu e você que temos que esquadrinhar a Deus. É Ele que nos esquadrinha. O salmista diz: o que o Senhor faz é maravilhoso demais para mim. Eu não dou conta. Você nunca vai conseguir esquadrinhar a Deus, porque é Ele que nos esquadrinha. A quarta coisa, quando você não entender nada do que está acontecendo do lado de fora, entre para dentro. Vão ter momentos que você vai começar a orar por algumas mudanças, e você vai olhar para a sua vida e vai parecer que está tudo errado, uma bagunça. Mas Ele, como um precioso artesão, Ele está vendo a obra pronta. Então entra para dentro, entra para o secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vão ter momentos que vai parecer que está tudo fora do lugar, está tudo errado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não está. Eu não sei se você já viu, eu não sou uma artesã, né? Mas eu não sei se você já viu, existem alguns artesãos. E a pessoa pega um pedaço de tecido, ou outro objeto, outra matéria-prima, e você não vê nada. A pessoa pega um pedaço de madeira, para você é um pedaço de pau. E a pessoa transforma numa obra de arte. Se você olhar do lado avesso do tecido que a pessoa está bordando, você fala: o que é isso? Aí a pessoa vai te chamar para o outro lado e fala: vem ver o que eu estou fazendo? Pois é. Vão ter momentos na sua vida que você não vai entender. Quando você não entender nada do que está acontecendo do lado de fora, entre para dentro. O Senhor continua fazendo o convite: entre para dentro, porque eu estou à porta e bato. E o meu negócio com você não é da porta para fora. O meu negócio com você é da porta para dentro. Salmo 139 é um convite do salmista para dizer para você que o Senhor te conhece, para dizer para mim que Ele me conhece. E eu quero dizer para você: junte-se a Pedro, junte-se a João, junte-se a Davi. Vamos permitir que o jardineiro arranque o que tenha que arrancar, plante o que tenha que plantar. Vamos permitir que o oleiro quebre quando precisar quebrar, mas reconstrua quando precisar reconstruir. Permita que o carpinteiro arranque o que precisa arrancar, reforme o que precisa reformar, porque acredite, o processo vai valer a pena. E se você não se submeter ao processo, o tempo vai passar. O tempo vai passar. E um dia, você vai ter uma história para contar. E qual vai ser a sua história? A sua história vai ser como de Pedro, que preso por causa do Evangelho, estava disposto até a morrer, mas o Senhor envia um anjo e o tira dali. A sua história vai ser como em Atos 6, onde ele diz assim: eu não posso parar de orar e me dedicar à palavra, porque eu entendi que eu sou dependente dEle.
eu aprendi que eu não estou pronto. Quando eu achei que eu estava pronto, só estava começando o processo. Quando eu descobri que eu não estava pronto, que ele perguntou: Pedro, tu me amas? Eu disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele me disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas ali naquele momento eu já sabia que eu não estava pronto. E então ele veio e perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ele sabia que eu tinha negado, ele sabia que eu tinha afundado, ele sabia que eu tinha cortado a orelha, ele sabia que eu tinha feito tudo. Eu falei: sim, Senhor, eu te amo. E então ele vem e diz: Pedro, tu me ágape, tu me amas com um amor perfeito. Então Pedro diz: não, Senhor, Senhor, eu te fileo, eu te amo com um amor imperfeito. E então Jesus diz: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E quando tu te converteres, tu te converteres, cuida dos teus irmãos.